Você acha que só precisa estudar para passar no vestibular militar? Você acha que o vestibular seleciona aquelas pessoas mais inteligentes? Eu preciso te contar uma coisa. Meu nome é Bruno Ferreira, fui o primeiro colocado no ITA, no IME e na Escola Naval, e no vídeo de hoje você vai descobrir que o que você precisa mesmo é saber fazer a prova, e para isso você precisa de uma estratégia de prova. Então, bora pro vídeo. Bom, e se você acha que eu sou o cara mais inteligente só porque eu fui o primeiro colocado nesses vestibulares, eu preciso te dizer que você não está muito certo. Eu tenho certeza que existem outras pessoas bem mais inteligentes. Na minha sala, inclusive, tem gente que sabe mais matemática, mais física que eu, que tira notas melhores. Então pode ter certeza que eu não sou mais inteligente. Mas na verdade, o que todos esses resultados querem dizer é que no dia da prova, no dia do vestibular, eu era quem estava mais bem preparado dentre todos. Então, não necessariamente era eu quem tinha estudado mais, eu que tinha feito mais exercícios, era eu mais inteligente. Não era isso. Na verdade, fui eu quem conseguiu passar mais conhecimentos e resolver mais questões na hora da prova. Então, para mandar bem na prova, é óbvio, você tem que estudar também, mas isso envolve muitas outras coisas. Saber fazer a prova envolve várias coisas que você tem que desenvolver ao longo da sua preparação. Estudar é uma delas, mas com certeza não é a única. E o que eu vou te mostrar agora é exatamente um dos outros pilares que existem para você conseguir fazer uma boa prova. E esse pilar é justamente estratégia de prova. Bom, mas o que é isso? O que significa estratégia de prova? Muita gente escuta por aí isso e acha que, na verdade, é só por qual matéria você tem que começar, por qual matéria você prefere começar a prova que você faz. E sim, isso está dentro de estratégia de prova, mas isso não é a única coisa. Estratégia de prova envolve tudo o que você faz desde o momento que você recebe a prova até o momento que você entrega. Então vamos lá, vou enumerar para vocês algumas coisas que estão inclusas nisso. Primeiro, óbvio, por qual matéria começar? É provável que você já tenha a sua, e eu tinha a minha também, e acabou que no processo de estudo, na minha preparação, eu fui mudando isso, então a minha estratégia não ficou sempre a mesma. Segundo ponto, por qual questão começar? Então, não necessariamente você tem que começar pela primeira matéria da prova e não necessariamente você tem que começar pela primeira questão da prova. Então, esse é mais um fator que é importante na hora de você montar a sua estratégia. Outro ponto bem importante é como você lida com as questões mais difíceis. Você pula, você tenta, deixa para fazer depois, nem tenta. Enfim, esse é outro fator a se considerar na sua estratégia de prova. E outra coisa que muda também de estratégia para estratégia é como você volta nas questões que você deixou passar. Você volta depois de terminar uma matéria, volta depois de terminar a prova inteira. Então são vários fatores que moldam o estilo como você faz a prova para quando você chegar no dia do vestibular, você estar bem alinhado com a sua estratégia e poder passar o máximo de conhecimento que você conseguir para a prova. Bom, então vamos por partes. O primeiro ponto, qual matéria você escolhe para começar? No meu primeiro ano de preparação, eu costumava começar por matemática, porque era a matéria que eu mais gostava, a matéria que eu mais sabia, que mais me dava bem. E estava bom, mas acabou que no meu segundo ano de preparação eu percebi que começar por português era bem melhor para mim. Porque no início da prova eu ainda estava calmo, eu ainda não tinha feito muitas questões de matemática, física, e aí eu poderia ler os textos de português com mais calma, entender com mais calma, interpretar melhor e ler as questões melhor. Então isso foi fundamental porque meu estilo de fazer a prova não permitia eu entender muito bem as questões de português se eu já estivesse no pique ali de fazer questões de matemática e questões de física. E aí, depois de fazer a prova de português, eu já começava por matemática e seguia em frente para física, para química e depois inglês, no mesmo estilo que eu fazia antes, porque era esse estilo que eu mais preferia, começar por matérias que eu mais gostava, para poder já ir entrando no clima da prova. E isso é bem pessoal, isso vai de cada um. Tem gente que prefere começar pela matéria mais difícil, pela matéria que é melhor, pela matéria mais fácil. Então você tem que testar para descobrir o que funciona melhor para você, para já ir montando a sua estratégia. Segundo ponto é por qual questão começar. E isso muitas pessoas não levam em consideração, mas para mim era muito importante. Por que eu deveria começar pela primeira questão daquela matéria? Por que o vestibular vai me falar que eu tenho que começar por tal questão? Ele não ordena as questões em uma ordem de dificuldade, ele ordena em uma ordem aleatória. Então, o que você pode fazer é você mesmo escolher por qual questão começar e seguir em diante. Eu, em matemática, por exemplo, começava por questões que envolviam números complexos ou polinômios, porque eram matérias que eu gostava, que eu dominava mais. Isso é importante para você começar a prova com uma chance mais alta de acertar uma questão e não ficar com o psicológico abalado se você já errar a primeira questão de cara. E não necessariamente você precisa começar pela questão que você mais gosta. Muita gente prefere começar pela questão mais fácil da prova. Então vale a pena você dar uma olhadinha ali e procurar uma questão mais fácil para já garantir um ponto. Então são coisas que você tem que testar
para ver como você funciona melhor. O terceiro ponto é como você lida com as questões mais difíceis ou aquelas questões que você está demorando para resolver. O que você normalmente faz nessas questões? Você tenta até conseguir? Eu não fazia isso de forma alguma, eu achava perda de tempo, porque as outras questões valem a mesma pontuação. Então, se eu ficar 10 minutos para resolver uma questão ou ficar 2 minutos para resolver, eu vou ganhar a mesma quantidade de pontos. Então, você garantir as questões mais tranquilas, aquelas que você consegue fazer em menos tempo, faz mais sentido. Deixar aquelas que demandam mais tempo, demandam mais da sua cabeça, lá para o final da prova, pode ser uma boa escolha. Além disso, outra grande vantagem de pular uma questão mais difícil é que enquanto você está fazendo as questões mais fáceis, o seu cérebro pode estar pensando naquela questão mais difícil para te ajudar a resolver depois. Parece doideira, né? Mas tem muitos estudos que mostram que o seu cérebro, enquanto você está ali fazendo a prova, tem dois tipos de pensamento: o pensamento focado e o pensamento difuso. O pensamento focado é aquele que você usa enquanto está fazendo a questão, está focado mesmo na questão. Já o pensamento difuso é aquele pensamento mais aberto, mais abrangente. E enquanto você está fazendo uma questão, seu pensamento focado está ali trabalhando para você. Mas, se você já pulou uma questão antes, pode ter certeza que o seu pensamento difuso vai estar pensando naquela questão que você pulou. E isso pode te ajudar a relembrar algum conceito, alguma ideia, alguma fórmula para resolver aquela questão que você pulou. E foi exatamente isso que aconteceu comigo em uma questão de física na prova do ITA que eu fiz. Eu tinha tentado fazer a questão, estava difícil, eu tentei algumas ideias, acabou que eu não consegui. Aí eu passei para a prova de redação, gastei bastante tempo lá, e aí depois de uma hora, mais de uma hora, eu voltei para a questão na prova de física e eu lembrei da ideia que tinha que ter para resolver aquela questão. Diz aí, isso nunca aconteceu com você? Muito massa, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link de um artigo que fala muito sobre pensamento difuso e pensamento focado, se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso. E o último ponto da sua estratégia de prova se encaixa bastante com esse terceiro, que é quando você efetivamente vai fazer aquelas questões que você tinha pulado. Então você tem que testar para você ver o que funciona melhor para você e o que te faz mais produtivo. Se é terminar a prova de matemática e depois voltar nas questões de matemática que você tentou e não conseguiu, ou então terminar a prova inteira e aí depois voltar nas questões que você tinha pulado. E para mim, o que funcionava melhor era fazer a prova inteira da primeira à última questão, passando por todas as matérias, pulando as questões mais difíceis, as questões que eu não conseguia fazer, e só no final voltar nas questões que eu tinha pulado. E por que eu achava isso melhor? Porque se depois da prova de cada matéria eu voltasse nas questões mais difíceis daquela matéria, eu ia perder um certo tempo naquelas questões, já que elas eram mais difíceis, demoravam mais, e aí isso poderia me prejudicar na hora de fazer as questões das outras matérias. Bom, então estratégia de prova é algo que você definitivamente precisa ter para saber se portar diante da prova, para saber como fazer e ter praticamente o algoritmo ali próprio para poder fazer a prova. Isso é válido tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva. Então esse foi o conteúdo de hoje. Se você tiver alguma dúvida sobre como era a minha estratégia de prova, pode comentar aqui embaixo. E espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.